Seja bem-vindo a mais um podcast Tudo em Mente. Hoje a gente vai falar sobre Mindfulness. Está aqui na minha frente Regis Guimarães. Seja muito bem-vindo, Regis. Muito obrigado. Estar com você, com o seu público. É um prazer estar aqui. É um prazer recebê-lo, Regis. Vamos lá, para quem não conhece você ainda, o que você faz? Eu sou um aposentado já, né? Sou engenheiro de formação, engenheiro aeronáutico. E há muitos anos já eu me dedico a ensinar a meditação Mindfulness. Tá? Já fiz vários treinamentos pelo mundo afora, na Índia, principalmente nos Estados Unidos, nos últimos anos. E medito há mais de 40 anos, quer dizer, minha prática de Mindfulness já tem bastante tempo. E nesse tempo eu também desenvolvi, né, a possibilidade de treinar pessoas. Há mais de 20 anos já que eu dou aula de meditação e sou fundador da Sociedade Vipassana de Meditação, que é uma entidade aqui em Brasília dedicada a ensinar práticas de Mindfulness e oferecer a oportunidade das pessoas praticarem através de sanghas, que nós chamamos de reuniões de meditação lá na nossa sede aqui em Brasília, e também de fazer retiros. Nós temos vários modelos de retiro. Agora, final de semana passado mesmo, fizemos um retiro de 3 dias e essa é a nossa atividade. Ao longo da nossa conversa, eu vou poder contar mais para vocês o que é que nós estamos fazendo em relação a Mindfulness. Com certeza. Regis, me conta aí, como é que foi que o Mindfulness entrou na sua vida e qual a transformação que ela trouxe? Esse foi um fenômeno muito interessante na minha vida, porque eu era executivo, primeiro de governo, fui de várias instituições aqui em Brasília, do governo. Depois eu fui para a iniciativa privada e acabei em São Paulo, trabalhando em grandes empresas na área de eletrônica. E, obviamente, tinha uma vida estressada, né? Era aquela vivência do executivo que compete muito, então vivia um workaholic, trabalhava para burro. E acontecia o que acontece com todo estressado. Provavelmente com alguns de vocês, né, vocês conhecem o perfil. Você acaba tendo problemas intestinais, problemas de estômago, de insônia, dor de cabeça crônica. E por aí afora o cardápio é extenso, né? E vocês provavelmente conhecem esse cardápio, né? Não, com certeza. A sociedade de hoje, ela vive bastante estressada, no limite, e ela não percebe que está no limite. Isso é o problema que a Organização Mundial de Saúde tem alertado muito, né? Hoje, transtorno mental já é a maior causa no mundo de ausência ao trabalho. Isso aqui no Brasil, inclusive, né? Dados do Ministério da Previdência indicam que o afastamento ao trabalho, hoje a maior causa é transtorno mental, tá? Que é ansiedade e depressão. Quer dizer, é um mal crônico da sociedade mundial. E curioso, o Brasil passou a ser considerado o país mais ansioso do mundo. É difícil a gente acreditar nisso, né? País do carnaval, do sol. A gente acha que o pessoal é todo feliz. Do futebol, entendeu? E, no entanto, o que a gente percebe, isso é dado oficial nosso, tá? É por número de habitantes, né? O índice por número de habitantes. O Brasil superou os Estados Unidos, que era o país que a gente imagina, né? Que é um país altamente estressado. Nós já somos o maior estressado do mundo. Estressado é com a gente mesmo. É com a gente mesmo. Não, mas o que eu fico espantado é o seguinte. Muitas pessoas têm dizendo que hoje em dia tudo é remédio. Então você está doente, você toma um remédio. Claro que a medicina está aí para isso. Mas eu fico me perguntando até que ponto a gente tem que complementar as nossas doenças e fraquezas e enfermidades apenas com medicamentos, com tratamentos químicos. Será que as coisas mais naturais não dão jeito também? Olha, obviamente o meu papel é exatamente ensinar essa alternativa, né? Que é muito mais eficaz, porque todos os remédios disponíveis hoje para estresse, principalmente para depressão e ansiedade, eles não curam, eles atuam no efeito, né? Você tem um processo mais tópico, para você ter amenizar a sua condição de estressado, né? Uhum. Não existe cura. Até hoje, pelo menos, a medicina não arranjou cura, principalmente para depressão e ansiedade. O que nós temos na prática de Mindfulness, da meditação, tá, é a possibilidade de cura. Tá? Nós vamos ter a oportunidade de conversar mais sobre isso aqui. Por que a meditação, tá, e o que a ciência hoje diz sobre isso? Tá? O que nós temos de pesquisas sérias comprovando que isso é verdade? Tá? Diga para nós, então,
Vamos falar sobre isso. O que é que acontece, tá? Nós estamos falando da mente. A mente, ela funciona a partir do cérebro. O cérebro é o nosso hardware, né? Uhum. E a mente é o software, né? O que acontece? Esse hardware, como é que ele é composto, né? Como é que esse hardware surge, né? Você nasce, seu cérebro vai crescendo e até a sua formação do cérebro, aí até os 6, 7 anos de idade, que o cérebro está crescendo, ele está formatando muito com base no seu DNA. Tem toda uma história que está, né, traduzida no seu DNA, né, pelos seus antepassados, que vai estar ali te formatando. Uhum. Quando você começa a entrar no aprendizado, o cérebro começa a absorver esse aprendizado. Então, hoje, os pesquisadores estimam que metade do nosso ser, daquilo que nós chamamos de eu, tá, é DNA. Você herda. Então, você tem uma série de habilidades. Você, por exemplo, pode ter uma habilidade para línguas, uma habilidade para o esporte, uma memória muito boa, entendeu? Enfim, todas essas condições, né, que te dão características pessoais, né, e de transtornos, inclusive, né, tendência para doenças, para transtornos, como TDAH, que você está sempre falando sobre ele. Você tem uma herança hereditária. É a nossa base, digamos. É a sua base. Que é mais ou menos metade do que você chama de eu hoje, da sua personalidade, né, do seu self. Né? A outra metade é adquirida, que são as suas experiências ao longo da vida. Então, o seu cérebro vai sendo formatado adicionalmente, ele tem uma carga que ele recebe e uma carga é formatada. A ciência acreditava que o nosso cérebro, até os 21 anos, mais ou menos, quando termina a adolescência, ele está se formatando, tá? Ele está formando as conexões todas neuronais, tudo isso vai acontecendo, né, principalmente ao longo da adolescência. Tanto que o adolescente cada dia um, né? Muda todo dia. Muda todo dia. Tá diferente. O que gosta, o que eu quero, quem sou eu. Aquela briga consigo mesmo todo dia, né? Porque o cérebro está se formatando. Isso vai se compondo até os 21 anos, 22 anos. Daí para frente, a neurociência entendia que o cérebro humano congelava, não mudava mais. Isso virou um dogma da neurociência até 30 anos atrás, quando surgiu toda a capacidade eletrônica de você examinar com ressonância magnética, você pôde ver o cérebro funcionando, coisa que não existia antes. A neurociência vivia de abrir o cérebro, é uma geleia, né? Você não dá muito. Você não sabe o que está acontecendo ali. Você não entende as funcionalidades do cérebro, não entendia. E tinha essa convicção de que o cérebro humano, depois dos 22 anos, não alterava mais. Com esse advento, com essa possibilidade da tecnologia, você pode ver o que eles chamam de ressonância magnética funcional, que é quase que ver um filme do cérebro. Então, eu te provoco raiva, eu vou lá na ressonância no seu cérebro, na hora que você estiver, né, sendo visualizado na ressonância, no exame ali, né? Eu vejo aonde que está refletindo, quais são os neurônios que estão ali brilhando na hora que você tem raiva, entendeu? Em maior atividade. Mas é energia, né? Ele brilha. Tá? Você tem como hoje técnicas que literalmente brilha, né? No lugar que está sendo provocado. Então, hoje, a neurociência conhece profundamente as funções principais do cérebro. Onde está a área de audição, onde está a área de visão, o papel do córtex pré-frontal, que é um elemento fundamental do nosso comportamento, define o nosso humor, né? Define a nossa qualidade de vida, inclusive. Nós dependemos muito do córtex. Toda a nossa capacidade de aprender depende do córtex pré-frontal. O cognitivo, né, que trabalha no córtex pré-frontal, que é o que nos diferencia dos animais, né? A nossa testa é até mais pronunciada do que a gente tem uma testa maior, né? Mais espaço para o cérebro. Se você comparar um crânio nosso com um crânio que você pode ver aí nos museus de história natural, de 2 milhões de anos atrás, do Homo erectus, por exemplo, né? É mais fundo. Entendeu? A cabeça é pequenininha. A diferença maior é aqui. Onde cresceu mesmo foi na testa, que é o córtex pré-frontal. Então, tudo isso, a ciência começou a identificar essas funcionalidades todas e, mais do que isso, começou a suspeitar que o cérebro muda com o tempo, que são as experiências. Então, aquilo que você tem de herança, mais o que você adquire logo na primeira infância, é mutável com o tempo. Coisa que a neurociência negava até 30 anos atrás, tá?
Então, hoje, a ciência já compreende o que eles chamam de neuroplasticidade. Nosso cérebro é plástico. Tá? Então, você que é um grande pesquisador, analista e sofredor de TDAH... Entendeu? Sim, tudo isso. Você pode entender que você pode mudar isso. Esse teu cérebro TDAH que você tem, ele pode mudar. Não necessariamente que vai eliminar a causa, porque pode ser uma causa de origem, está lá na parte hardware, né, do cérebro, né? Está na parte genética. Né? Mas a parte comportamental que você adicionou com a sua experiência, tá? E certamente ela agravou, tá? Porque a experiência, principalmente na infância e na juventude, aquela história do TDAH, não, menino, você tem que prestar atenção, menino, você é um desatento, você está errado, aquela coisa da culpa que vem em cima, aquele complexo de que eu sou diferente, aquele complexo de que eu não sou capaz, tudo isso é induzido pela experiência. Isso já faz parte do cérebro que foi modificado com a experiência. Isso é alterável, entendeu? É reversível, talvez. É reversível. Cara, que legal. Então, hoje a ciência mostra isso com clareza. E a beleza disso tudo é que mindfulness é um grande instrumento para fazer isso. Eu vou te convencer a praticar mindfulness, com certeza. Eu comentei com o Regis aqui no começo que eu já pratiquei mindfulness, eu fiz uma aula online. E como eu sou, como bom ansioso, eu tava assim, com metade da minha mente focada e outra metade batendo a perninha assim, ansioso. Mas eu acho que eu falei para assim, Regis, eu acho que eu tenho que fazer um negócio em grupo, presencial, ao vivo. Foi na época da pandemia isso, eu confesso. Porque eu também acredito nisso, sabe? Eu acho que no futuro, quando eu tiver meus filhos, eu penso que eles têm que passar por uma experiência muito melhor na infância do que eu passei, para que não sofra tanto como eu sofri e tenha uma fase adulta mais fácil. Porque existe a neuroplasticidade, porém a neuroplasticidade a gente sabe que quanto mais velho o cérebro fica, ela fica um pouco mais lenta. Não é isso? Isso, principalmente no córtex pré-frontal. Uhum. Tem um laboratório lá em Harvard que chama Sara Lazar. Sara Lazar é uma pesquisadora que, inclusive, esteve aqui no Brasil ano passado. Legal. E ela é respeitadíssima, tem muita publicação científica. Quem tiver curiosidade, entra no velho Google aí, que tem muita coisa da Sara Lazar. E nesse laboratório dela, ela pesquisa a influência da meditação especificamente no córtex pré-frontal. Tá? Ela tinha depressão, era extremamente ansiosa, e aí ela foi fazer yoga, tá? E a professora de yoga, no final da aula, começou a dar alguma prática de meditação, que é muito comum, né, nos cursos de yoga, você fazer isso. Né? Aí ela começou a perceber que estava alterando o comportamento dela, estava fazendo bem para ela. Aí ela resolveu pesquisar isso. Tá? E isso ela faz há mais de 20 anos, pesquisando o córtex pré-frontal e a influência da meditação no córtex pré-frontal. Porque ela passou a ser praticante de meditação. E ela percebeu que as pessoas perdem praticamente metade da espessura do córtex pré-frontal quando chegam nos 70, 80 anos de idade. Você perde metade. O córtex pré-frontal tem 6 camadas, entendeu? Vai diminuindo. Você chega a ficar com 3 camadas no final. O que acontece com a idade? Tá? É que você vai perdendo a capacidade de compreender as coisas, principalmente de compreender. Junto com isso, você perde memória também, porque você perde a capacidade cognitiva, então o seu cérebro fica mais lento em trabalhar a cognição, a associar a memória que você tem com a compreensão dos fatos novos que estão surgindo, entendeu? Então, o cérebro vai ficando mais devagar, quer dizer, por isso que os velhos são lentos. Entendeu? Em compreender, né? Uhum. Tá? Como eu medito há 40 anos, eu quero crer que o meu córtex pré-frontal tá inteiro. O cérebro está musculoso. Espero que sim. Porque nessa pesquisa ela demonstrou que quem medita há muito tempo, independente da idade, tá? Recupera totalmente o córtex pré-frontal. Tá? Então, para ela, nesse laboratório, ela concluiu que a prática da meditação, ela realmente recupera o córtex pré-frontal. Tá? Isso é uma recuperação. Isso é bem testado hoje, muito bem testado. Já é comprovado mesmo. Bem comprovado. A gente pensa assim, muitas pessoas têm idosos em casa, avô, etc. E muitos ficam preocupados, assim, poxa, eu vou dar uma palavra cruzada, vou passear com a pessoa para que reforce a questão da mente, né? Que a mente ela vai degenerando com a idade realmente. Você acredita, então, que o mindfulness ele é um potente aliado no sentido de retardar, diminuir esse envelhecimento natural do cérebro?
Com certeza. Essa é uma das grandes vantagens da prática, que hoje é um assunto de ciência, né? Hoje mindfulness não é mais um assunto de religião, como originalmente foi, né? Hoje é um assunto de ciência. Tá? E curiosamente, porque ele pegou essa fase, a expansão da ideia de mindfulness aconteceu principalmente nos Estados Unidos, nos anos 70, com a ideia ainda um pouco religiosa e espiritual. Tá? Foram vários americanos que foram para a Ásia, principalmente por causa da guerra do Vietnã, e lá vários deles fizeram a opção de não participar da guerra por razões religiosas ou de crença, né? Então, o exército americano permitiu que eles fossem ingressados no exército para cumprir a sua obrigação, mas não fosse para frente de batalha, ficassem em atividades sociais no ambiente de guerra. Então, muitos deles foram para o Camboja, para a região de Mianmar, né? Vietnã, inclusive. Tá? E o que aconteceu? Lá eles começaram a ter convivência com as práticas meditativas budistas, que aquela região ali é extremamente budista. Né? Então eles aprenderam Mindfulness lá, que tem o nome de Vipassana, que é o nome da nossa entidade, entendeu? Que é a meditação Vipassana. Quando eles voltaram para os Estados Unidos, tá, pelo benefício que tinha feito para eles começaram a expandir isso, tá, nos Estados Unidos. E duas figuras muito importantes, Jack Kornfield e Joseph Goldstein, foram líderes desse processo. Então, lá, com 18 anos, eles aprenderam. O Jack Kornfield, que hoje está na Califórnia, inclusive, levou uma vida monástica. Ele até ficou como monge durante alguns anos, ficou lá, entendeu? Como monge. Depois ele voltou para os Estados Unidos. Os monges também praticam bastante o mindfulness. Não, todos eles são de mindfulness. Tanto que eles criaram a instituição que eu frequento, foi onde eu me formei como professor de mindfulness. Tá? Quando eles voltaram, eles não tinham a ideia de chamar de mindfulness. Eles deram o nome de insight, meditação do insight. Tá? Então, a instituição chama Insight Meditation Society. É a principal delas. Tá? E ela se expandiu. Nos Estados Unidos tem dezenas de Insight Meditation Centers, né? Filhotes dessa experiência inicial. Então, eles chamavam de insight, porque a meditação mindfulness ela tem essa característica de provocar o subconsciente e provocar insights. Então, você tem muitos insights, tá? Quando você pratica mindfulness. Tá? Daí eles deram esse nome, trouxeram para os Estados Unidos com esse nome. Mais tarde, um psicólogo resolveu chamar de mindfulness, e aí pegou o nome mindfulness, que até está mal... O nome é meio universal, mas não representa muito bem, é isso? Não, é porque a origem do mindfulness, ele tem esse compromisso, como ele vem até de numa estrutura religiosa, ele tem um compromisso com a espiritualidade. Não é só você acalmar a mente ou você ter transformação do seu cérebro, é você ter uma evolução espiritual, inclusive. Ele tem esse componente, né, que tem um resíduo religioso aí no meio, né? Essa é a ideia de Vipassana. Quando você traz para o mindfulness e ele vira uma coisa de americano, de fazer mágica que serve para tudo, entendeu? Ele chama até de Mac Mindfulness, né? Fazendo uma associação aí com o McDonald's. Então acabou sendo meio degenerando, né? Aquela coisa. A origem que era. A origem e a intensidade da aplicação de mindfulness, né? Você acha, então, que o mindfulness atual, moderno, americanizado, ele é um pouco menos assertivo, ou a potência dele Tem todo o nível. Tem todo o nível. Tá? Tem muita instituição séria, inclusive na área de pesquisa. E o curioso, como ele tem esse efeito da neuroplasticidade, passou a ser um elemento de pesquisa das universidades. Sim. Então, você vai em Harvard, você vai em Stanford, você vai em Massachusetts, entendeu? E tem uma quantidade enorme de pesquisas, tá, sobre o efeito de mindfulness. Então, há um tratamento bastante sério. Tá? Eu vou depois falar sobre o MBSR, que é o Programa de Redução de Estresse, baseado em mindfulness, tá? Que foi desenvolvido em universidade. É um programa universitário. Ele é um programa americano. Americano. Tá? Foi desenvolvido lá ele tem o dele da inglês. Tá? Na Inglaterra também foi desenvolvido. A partir dele tem uma versão inglesa, tá? Que foi adotado pelo governo inglês hoje, que chama MBCT, tá? Mindfulness Based Cognitive Therapy. Tá? Hoje é adotado pelo governo inglês. Tá? Aliás, foi aprovado, tem uma resolução
do Congresso inglês, né? Aprovando como um programa oficial do governo inglês, MBCT. Uma terapia oficial. Uma terapia baseada, chama MBCT, Mindfulness Based Cognitive Therapy. Tá? É um desdobramento desse programa americano, o MBSR. Depois nós podemos detalhar mais isso aí, que é uma das minhas paixões. Eu sou professor dos dois, eu fiz curso internacional dos dois, tanto do MBCT como do MBSR. Tá? Mergulhou, né? Então depois nós podemos falar um pouco sobre isso. Mas aí o que acontece? Essa confiança da tecnologia, de ver os efeitos no cérebro, fez com que várias universidades sérias fizessem pesquisa em cima disso. Então, nós temos uma quantidade enorme de pesquisa. Só sobre o TDAH, que eu sei que é do seu interesse, e acho que é do seu público também, Sim. não é nem pesquisa, é meta-análise. Meta-análise é quando você pega dezenas de pesquisas e faz uma média delas. Você faz uma pesquisa da pesquisa. Isso chama meta, tá? Meta-análise. Tá? Então, tem só duas que eu conheço bem. Tá? Uma de uma pesquisadora chamada Helene Poisson, tá? E tem um outro moreno. Uma equipe, isso geralmente é uma equipe, né? Elas fizeram uma dessas meta-análises do efeito da meditação no TDAH. Tá? Pesquisa, meta-pesquisa. Pegaram 19 pesquisas, tá? No caso dela foi 14 pesquisas, e fizeram a média dessas 14 pesquisas com 834 pessoas. Tá? Pegando, é muita gente. É séria. Pesquisa. Quando é uma pesquisa séria? É uma pesquisa que você fez seleção de amostra aleatória, que você faz um grupo de controle, tá? Que você tem toda uma métrica que dá a qualidade à pesquisa. Então, você tem que seguir esses parâmetros para ser uma pesquisa considerada uma pesquisa séria. Né? E essas 14 pesquisas passaram por esse crivo e deu isso, que sim, meditação diminui os efeitos do TDAH. Não cura. Ninguém está dizendo que cura, mas diminui os efeitos. Tá? Ou seja, principalmente o problema da atenção. Tá? A inquietação, que é típica também do TDAH, que é a hiperatividade, o efeito é menor. Tá? E principalmente em adultos. O efeito é muito grande em adultos e é menor em crianças. Porque a criança tem dificuldade de prestar atenção. Então, é mais difícil você ensinar uma criança a prestar atenção. Então, o mindfulness, que é focado em atenção, tá? Ele realmente tem um efeito positivo. Tá? Tem outra pesquisa também, outra dessa meta-análise, tá? Que foi feita por Molly Green Cross. Tá? Americano. Todas as duas pesquisas são americanas. De novo, essa foi com 19 pesquisas, que elas fizeram uma meta-análise com 19 pesquisas, com 195 participantes. Tá? De novo, concluir a mesma coisa. Você tem um efeito da meditação significativo, tá? Em cima do comportamento dos portadores de TDAH. Entendeu? Cara, interessante isso, porque a gente tem a queixa de que o nosso cérebro com TDAH, ele é um cérebro quase que selvagem. É muito difícil você controlar plenamente aquilo que você deseja que ele faça. Eu quero estudar, eu vou conseguir estudar, eu preciso memorizar, prestar atenção e fazer isso de fato. E aí o Mindfulness, ele entra como uma espécie de terapia que ele vai ajudar a modular o cérebro da pessoa. Perfeito. A pessoa com TDAH, quantas sessões ela precisaria, quantas horas por semana para que ela consiga sentir uns efeitos legais aqui? Isso eu não sei dizer. Nenhuma dessas pesquisas, pelo menos até onde eu vi, tem várias, eu analisei pelo menos essas duas, tá? Dá o efeito, que ela tem efeito. Agora, como esse efeito se desenvolve, até porque o grau de efeito do TDAH é muito diferente de uma pessoa para outra. Né? É verdade. Varia com a experiência. Se a pessoa foi muito afirmou muito em cima, deu muito valor, porque lá na infância foi muito ressaltado pela família, a família não soube lidar com isso, agrava muito. É aquele lado que nós estávamos falando. Então, o TDAH tem um lado herdado, tá no hardware do seu cérebro, e tem um lado que foi aprimorado com a experiência, né? Entendeu? Que ampliou. Então, nesse que ampliou é que você consegue trabalhar, né? Entendeu? Como que você faz isso? Você desenvolve qualidades do seu cérebro através da mente para você administrar o teu lado hardware, certo?
Então não é que você vai cancelar o seu lado hardware. Você vai desenvolver o lado software que vai aprender a administrar o lado negativo do hardware. Vai ficar mais forte você poder administrar isso aí. hardware. Você vai aprender a administrar o lado que não é... E isso vale para todos os nossos comportamentos. Não é só o TDAH, não. Tá? O que acontece no nosso cérebro, o sistema de aprendizado é o seguinte. Nosso cérebro, como é que ele funciona? Nós temos 100 bilhões de neurônios que conversam entre si. Né? Como é que eles conversam entre si? Tá? Você que gosta muito sinapses, né? Sinapses, tá? Tem ali todas as pernas. Cada neurônio chega a ter 2.000, né, perninhas, né? Essas perninhas, elas se contactam. Você tem os dendritos de um lado, que é o que recebe a informação, e você tem os axônios do outro. Então, um axônio, ele encosta no dendrito para transmitir a informação. Nesse ponto ali, tem a sinapse, que você chamou a atenção aí. A sinapse é esse ponto de contato entre o axônio em português, né, que transmite a informação para o dendrito. Que informação é essa? Neurotransmissor. Dopamina, serotonina, né, e por aí afora, né? Norepinefrina e tudo mais. Todas elas. Né? Nós temos centenas de neurotransmissores. Os mais conhecidos são adrenalina, serotonina e dopamina. São os que estão aí na cabeça de todo mundo. Né? Então, a sinapse tem uma característica muito interessante. Ela é um filtro. Ela deixa passar a serotonina, não deixa passar a adrenalina, por exemplo. A sinapse é especializada. Tá? Cada sinapse tem a sua tabelinha lá. Aqui passa isso e não passa aquilo. Tá? Então, a sinapse, o tipo de sinapse que você tem, determina a tua qualidade de vida. Olha. Então, se você tem excesso de sinapse especializada em adrenalina, você vai ser um ansioso, pô. Porque você tem muita adrenalina produzindo. Os seus neurônios estão produzindo serotonina. A serotonina tenta passar, não passa. Aquela sinapse ali só deixa passar a adrenalina. Tá? É chave e fechadura, digamos. É chave e fechadura. Eles dão exatamente, os cientistas usam esse exemplo. Chave e fechadura. Tá? E o que acontece? A sinapse, ela liga e desliga. Conforme a sua experiência de vida, tá? As sinapses vão ligando e desligando. Tá? Então você tem... Se você trabalha muito a sua ansiedade, cada vez você vai ligar mais sinapses que deixam passar adrenalina, não deixa passar dopamina, por exemplo. Tá? Se você faz meditação mindfulness, o que você está fazendo com a plena atenção? Você está descontraindo o seu cérebro, diminuindo as pressões. Então, as sinapses, por falta de uso, vão desligar. Entendeu? Então, então essa é a transformação. Essa é a transformação. Aquelas conexões que se formaram, porque sua mãe ficava te enchendo o saco. Menino, você é desatento, você não presta atenção. A professora brigava. Você não vai, a professora, teus colegas fazendo gozação. Ih, esse cara aqui não presta atenção, ele só perturba a aula, é um chato, entendeu? Aí você fica com aquele complexo disso. Né, antissocial, de que você... Inferioridade. De inferioridade e tal. Isso o que acontece? São sinapses que estão ligando, formatando caminhos cada vez mais sensíveis. Você aumenta a sua sensibilidade para aquele tipo de comportamento. Cada vez você é mais aquilo. Caraca, então acaba que os traumas que você vive acaba reforçando de alguma forma você viver mais aquilo. Você vai sendo cada vez mais aquilo. Tem uma brincadeira. E fica mais difícil você se desvincular. Muito mais difícil, cada vez mais. Quanto mais você se preocupa com o TDAH, mais você sofre com o seu TDAH. Eu já tinha pensado nisso. Quanto mais você estuda isso, quanto mais você discute isso, mais sensível eu fico. Você vai aumentando a sua sensibilidade. É o caso do medo. Pessoa que tem medo começa a ampliar o medo, porque lá de pequenininho dizia, você é um medroso, você é um cagão, entendeu? E tal. Entendeu? Eu sou. Você vai formatando no seu cérebro uma sensibilidade para ter medo de tudo. Você vai ter medo de avião, vai ter medo de elevador, vai ter medo de gente que fala alto, vai ter medo de gente de cor, entendeu? Vai ter medo do escuro. Então, por quê? Você não nasceu com isso, tá? Foram condicionamentos que você recebeu e o teu cérebro ali, as suas sinapses, formaram um monte de caminhos que te fazem, se tornam mais sensíveis a essa exposição. Tá? Perfeito. Então, mindfulness é um exercício de você aprender a prestar atenção. E prestar atenção é aí que tá. Prestar atenção é até de se perceber quando você está sob esse tipo de pressão, de situação negativa. Isso. E você não deixar que isso tome conta da sua vida. Pelo contrário, você aprender a redirecionar.
Mindfulness é um exercício, é um treinamento mental de redirecionamento. Quando eu percebo que a minha mente está ali, opa, eu aqui valorizando minha hiperatividade. Opa, tira atenção. Bota atenção em qualquer outra coisa. Por exemplo, na respiração, no dedão do pé, se você quiser. Entendeu? No traseiro, aonde que você quiser. Você aprender a tirar a atenção. Tira o foco. Direcionar. Redirecionar. E aí, então isso funciona... É porque assim, a gente descobriu, a ciência, né, que eu digo... Descobriu que recentemente a terapia, a TCC, a terapia, ela causa modificações físicas. Não é um negócio de só uma conversa. Uma terapia bem feita, com um bom profissional, causa modificações físicas no cérebro. Isso. Eu acredito também que o mindfulness bem aplicado e bem repetido, ele pode causar modificações físicas, como você mesmo falou. Por que hoje o mindfulness é ensinado nos Estados Unidos em curso de psicologia? Porque é um tremendo instrumento de auxílio ao psicólogo. Grande parte dos nossos alunos lá na Vipassana são indicados por terapeutas, sejam psiquiatras ou psicólogos ou psicanalistas. Aliás, muitos dos nossos professores lá são psicólogos e psicanalistas, tá? Legal. Porque usam isso com seus pacientes e aumenta muito a capacidade do indivíduo de colaborar com o terapeuta, entendeu? Nas suas... Tá, no seu processo do seu trabalho terapêutico. Uhum. Então, a mindfulness, tá, é uma tremenda ferramenta de atualização, de modelação ou remodelação do cérebro. Você muda o seu cérebro. Uma curiosidade. Eu sei que você pratica muito o que você prega. Sim. E sei também que você, por exemplo, é uma das poucas pessoas no mundo que não utiliza o WhatsApp. É verdade. E aí eu quero saber, isso tem um pouco a ver com o que você escolheu, a vida que você quer viver. De onde veio essa decisão? Começou nesse tempo que eu era executivo, competitivo, né? Uhum. Eu peguei a época, inclusive, eu estava numa empresa de eletrônica que dependia muito de importação. Nós pegamos o governo Collor, que eu não sei se você se lembra, você era jovem ainda. O governo Collor, naquela época, ele abriu as fronteiras, tá, do Brasil para importação. E foi um corre-corre, um pega para capar, entendeu? Para a indústria eletrônica de desenvolver fornecedores internacionais. E eu rodava pelo mundo, tá? Caramba. Eu dei mais de 50 países, entendeu? Rodando para todo lado, desenvolvendo novos fornecedores e tal. Eu era o diretor responsável por toda a nossa área de logística, de importação, de engenharia, mudar projeto, uma loucura, tá? Que eu estava vivendo, né? E obviamente, veio um estresse, né, total. Tá? E o que aconteceu? Ou eu mudava meus hábitos, tá? Ou eu ia me arrebentar. Aliás, eu estava me arrebentando. Tá? E aí, por coincidência, um monte de coincidências na vida, né? Parece que o mundo conspira. Tá? Comecei a me interessar por meditação, sem nenhum professor, sem nada. Leitura, né, nesse processo. E isso foi me dando uma perspectiva de qualidade de vida. Tá? Eu fui ficando mais alerta para minhas condições de qualidade de vida. Inclusive foi aí que eu comecei a prática de meditação, meio atabalhoado, como você fez, meio sozinho, eu ali mesmo. Começando ali, explorando. Lendo alguma coisa, né? Naquele tempo não tinha internet ainda para consultar, tá? Então era na base da leitura mesmo. Por coincidência, eu tinha muito livro sobre isso. Tá? Eu comecei a ler e comecei a frequentar também esse ambiente e tudo, e aí comecei. Com isso, eu fui vendo que o corpo se adapta também. Tá? Eu fui começando a ver que meu corpo... Eu parei, nunca mais tive dor de cabeça, nunca mais tive gripe, tá? Não tenho febre. Desde essa época eu não tenho febre. Nossa, isso é poderoso. Meu sistema imune, pô, foi lá pra cima. Eu vivia tendo febre, entendeu? Caramba. Meu sistema imune foi lá pra cima. Parei de comer carne, não por uma convicção. E desde essa época, então? Desde essa época. Entendi. Tá? Logo, não tem assim, um dia certo, tá? Uma coisa que vai acontecendo aos poucos. Eu nem sei direito quando é que eu parei de comer carne. Parei de fumar, tá? Que eu fumava. Então, essa questão da qualidade de vida, do dormir bem, de lidar bem com as questões, principalmente de não alimentar condições negativas no cérebro. Você vai aprendendo a ver que o mal que faz as emoções negativas, porque é você mesmo que processa. Se tem um evento que te causa raiva, a raiva só fica se propagando no seu cérebro se você quiser. É você que fica alimentando a raiva no cérebro.
É você que fica alimentando os diálogos com aquela pessoa que te provocou aquilo. É você que fica se condenando porque falou alguma coisa. É você que fica se condenando porque não falou o que devia ter falado. É você que fica alimentando o que foi que o outro disse, que nem foi exatamente aquilo. E às vezes a pessoa nem está lembrando, não está nem... O outro está lá em outra vida. Você que está preocupado com uma coisa... É você. É você Caraca, que cria isso, tá? Então, essa compreensão de que é você que faz mal para você, entendeu? Te altera a qualidade de vida, se você souber administrar isso. Porque pode entrar numa de você ficar se penalizando, aí você vai acabar em depressão. Exato. Né? Precisa de cuidado da maneira de fazer isso, né? Então, você tem que ter o reconhecimento de que é você que está se prejudicando e saber sair dela. Como é que você sai dela? Levando a sua atenção para outras coisas. Toda vez que você percebe, tá, um fenômeno negativo no teu cérebro, tira atenção, não alimente. Preocupação. O que é preocupação? É um sofrimento antecipado, que certamente não vai acontecer daquele jeito que você está pensando. Quase sempre as nossas preocupações, as ocorrências vão ser diferentes da que você imaginava. Geralmente você imagina uma coisa catastrófica. Quando você vai ver, não era tudo isso. É isso, não era nada daquilo, é bem diferente daquilo. Você estava imaginando, foi simplesmente imaginação sua. Caramba. Dentro desse processo. Então, o treinamento mental, que foi isso que eu fui desenvolvendo. E por que eu evito o WhatsApp? Você perguntou. Porque o WhatsApp é um instrumento hoje extremamente necessário para a sociedade moderna, não vou negar isso, tá? Que é um drama das crianças, inclusive, não é só o WhatsApp, são todos os meios de comunicação que nós temos, né? Os joguinhos todos que as crianças adoram, tá? São causadores de uma tensão continuada. Porque nosso sistema emocional ele é preparado para o estresse. Mas é o estresse defensivo. Surgiu um leão lá na curva, entendeu? Você ouviu o ruído, uau, você tem que ter uma reação rápida. Você tem que disparar o seu córtex pré-frontal, atuar na amígdala para te jogar adrenalina para você sair correndo, bicho. Tá? Ou subir numa árvore, ou pegar uma arma, não sei o quê. Você tem que estar estressado, você precisa de energia rápido para se salvar. Tá? Então, o estresse ele é útil e necessário para esses momentos que você tem que pular, porque tem um carro vindo na tua direção, porque alguém está te assaltando, você tem que se defender, entendeu? Então, e você necessita disso, o seu organismo é preparado para isso. Hoje, com esse excesso de informação que nós temos, nós estamos nos estressando 24 horas por dia. É verdade. Tá? Então, e o WhatsApp é isso, cara. Eu estou aqui agora, pinga uma coisa ali, aí eu tenho que responder, eu tenho que mandar para mais 10 pessoas para encher a paciência de outros 10, entendeu? Ou se eu não responder, a pessoa vai ficar, você recebeu? Você recebeu? Você recebeu? Se você demora 1 hora para responder, a pessoa já tá achando ruim. Tá achando ruim, fica ofendido. Você tem que dizer que recebeu, que gostou. Coisa que você nem gostou nada, ainda tem mentira. Cara, mas é verdade, porque eu sou da época da transição. Então você tem um excesso de provocação. E é o que a Organização Mundial de Saúde está chamando a atenção. Nós estamos vivendo uma sociedade overestimulada. Tá? Nós estamos sendo superestimulados por coisas que nosso organismo, nosso cérebro, nosso sistema neural é preparado para ter esse mecanismo para emergência. Não é para ser 24 horas por dia. Então, esse excesso de comunicação, ele está fazendo com que as pessoas fiquem ligadas cronicamente. Tá? É verdade. Isso gera um distúrbio funcional. Nós estamos nos destruindo emocionalmente. Olha, eu fico até pensando assim nas criancinhas, eu até imagino que os pais devam ter o cuidado de realmente fazer com que seus filhos assim, demoram o máximo possível para ter contato com essa tecnologia. Porque uma vez que você entra nessa loucura do dia a dia, de WhatsApp toda hora chegando e TikTok, que é um negócio altamente dopaminérgico, se você já entrou no aplicativo TikTok, é um negócio que você não tem nem botão de saída. Você entra, vídeo, você não sabe nem o que fazer. Então, ele é feito para te viciar. Então, é uma coisa que você tem que ficar atento, porque assim como a neuroplasticidade, você tem um hardware, mas se você tem um software desde pequenininho te modulando até essas microcargas dopaminérgicas... Ele está criando canais no seu cérebro. Você está ligando sinapses que precisa daquilo. Entendeu? Para você ter essa dose de dopamina, que você citou aí, entende? Você precisa de abrir mais canais, cada vez mais canal para soltar mais adrenalina. Tá? E até dopamina, que você precisa da dopamina também para te dar aquela sensação de prazer que a dopamina dá. Entendeu? Cada vez você precisa mais daquilo. Tá? E você acredita que a gente passou agora há pouco recentemente com a questão da pandemia
E eu senti que depois da pandemia muitas pessoas adoeceram mais, ficaram mais estressadas, teve home office, as pessoas ficaram ainda mais imersas nesse mundo virtual e emergencial. Sim. Você acredita que teve isso daí? Você sentiu na Vipassana? E total diferença no comportamento das pessoas. De novo, eu recorro à Organização Mundial de Saúde. Durante os 2 anos de pandemia, houve um aumento no mundo de 30% de transtorno emocional. Ansiedade e depressão. 30% em 2 anos. Tá? Quer dizer, foi um negócio assim monstruoso que aconteceu nesses 2 anos. Porque mudou a qualidade de vida das pessoas, a forma de se comunicar. Então, esse movimento de se voltar mais e mais para os meios eletrônicos aumentou terrivelmente, porque as pessoas ficaram mais em casas e aprenderam mais a usar o WhatsApp, a usar TikTok, a usar todos esses meios, usar mais a internet, tá? A fazer mais pesquisa, a entrar nessa de estar permanentemente alimentando ansiedade. Tá? Obviamente, os transtornos mentais aumentaram. Consequência disso, há um aumento excessivo de soluções para isso. Tá? As pessoas percebem esse aumento de ansiedade, de depressão, tá? De todos os mecanismos, né, envolvidos com a hiperatividade e também procuram mais aonde? Nos meios eletrônicos. Então, a quantidade de curso, tá? Você olha aí sobre tudo isso que nós estamos falando aqui, inclusive sobre meditação, e, obviamente, esse excesso de cursos tem baixíssima qualidade no meio, porque ninguém filtra qualidade nisso. A internet aceita tudo. Tá? O que você publicar ali está lá. Está lá. Eu ponho no YouTube o que eu quiser. Tá? Se eu falar que meditação engravida, vai ter um monte de gente que vai acreditar que meditação engravida, tá certo? Então, qualquer absurdo que você põe. Você veja as discussões que surgiram sobre vacinação aí na época da coisa. Sim, quanto absurdo que foi propagado. Eu nunca entendi isso, porque desde pequeno eu fui ensinado que vacina funciona e previne diversas doenças. Quando você nasce, você tem a BCG e tal, ou seja... E aí, de repente, começaram a duvidar desse processo. Né? E eu acho que isso ajudou a enlouquecer as pessoas, porque as pessoas já estavam extremamente estressadas. E aí, até o meu remédio, até a solução pode me prejudicar. Muita gente entrou em parafuso com isso daí, né? Ficou doido. É isso mesmo. Exatamente isso. O que é? A internet hoje, esses meios de comunicação, aceitam tudo. Então, algumas pessoas mais crentes que não procuram aprofundar para ver a realidade, se aquilo tem fundamento ou não, se aquela pesquisa que foi citada realmente existe, aquela pesquisa, entendeu? Ou se foi bem feita, que tem pesquisa que você seguiu todo o protocolo, você faz um estudozinho qualquer, viciado, porque ele quer provar alguma coisa, ele não está fazendo uma pesquisa, ele está arranjando argumento para defender alguma coisa. Ele quer defender uma tese dele. A tese dele, entendeu? Então ele chama aquele de pesquisa, dá um nome qualquer bacana aí para aquilo, e passa a ser uma verdade. Entende? Então, isso aconteceu demais. Então, nós estamos tendo hoje menos da metade de participantes dos nossos cursos de meditação. Tá? Desde que terminou a pandemia, o número de frequentadores da nossa sociedade caiu a menos da metade. Nossa. Todos os nossos cursos, o programa de redução de estresse, o curso de meditação, o curso de meditação de criança, todos eles caíram para mais da metade. Por quê? Porque as pessoas estão procurando várias outras maneiras, ferramentas às vezes inúteis, perigosas, não comprovadas, por conta da oferta da internet. Eu preciso puxar aqui um negócio que eu lembro muito bem como era a minha vida pré-tecnologia. Eu lembro muito bem da época que eu não tinha celular, eu tinha telefone. Hoje a gente acha que você precisa do celular para viver, porque senão você não vai conseguir falar com ninguém, você não vai saber o que está rolando na vida e tal. Mas, cara, antigamente tinha um telefone fixo, quando você queria falar com alguém, você telefonava para a pessoa. Eu peguei essa fase. E aí as pessoas sobreviviam. As pessoas funcionavam bem. Por exemplo, desde a pandemia, meu sono nunca mais foi o mesmo. Hoje eu durmo com muita dificuldade. Mas eu era uma pessoa que dormia com tranquilidade. Minha vida era antes disso, né? Era mais tranquila. Então, eu tô até curioso. Eu quero ir lá na Vipassana em breve, até para ver se eu consigo modular isso também. Mas a minha dúvida é o seguinte. Eu percebo, sim, que a vida mudou com o avanço tecnológico nos últimos 10 anos. Foi muito acelerado. E acredito que a pessoa ela também tem que se perguntar se esse caminho é um caminho correto para ela. Até o ponto, por exemplo, deletar a rede social.
A pessoa não pode se sentir culpada por isso. Não, mas todos os meus amigos estão lá. Cara, dá um jeito, faça de outra forma. Mas você não pode estar escravo de uma tecnologia altamente dopaminérgica, viciante, que está criando conexões que te induzem a ficar cada vez mais naquilo, cara. A sua vida vai acabar. Eu me preocupo muito com isso. Isso é tão sério, tá? Que, como eu te disse, hoje é a grande preocupação da Organização Mundial de Saúde, tá? Em relação ao comportamento mundial. Só que tem um detalhe, ninguém sabe resolver isso. Não existe nenhuma forma de resolver isso. Até agora, pelo menos. Nós falamos muito, nós podemos falar daqui a pouco, sobre as crianças. O que a gente faz com as crianças, tá? Porque as crianças estão sendo a maior vítima disso. Tá? E o que é que, de novo, a ciência mostra? O nosso cérebro é o mesmo de 30, 40 mil anos atrás. Não muda rápido assim, não. Tá? E isso nós estamos falando, esse fenômeno todo do excesso de comunicação, ele surgiu de 20 anos para cá. Tá? Você vê, eu vivi, né, já estou em algumas gerações na frente, tá? Eu tive no tempo que nem tinha telefone. Né? Aí, ó. Eu já vim com esse conforto. Não tinha nem telefone. E o que você... Então, esse processo, tá? A sociedade tá altamente escravizada por isso. Tá? A propaganda da mídia, que é o veneno, ela fortalece o veneno. Tá? Então, a própria mídia está trabalhando nisso. Como é que você vai usar a mídia para convencer as pessoas a usar menos a mídia? Entendeu? E eles não vão fazer isso. Então você vê, né, os canais de televisão, tudo que está montado hoje, está montado para te incentivar a usar mais. É os TikTok, daqui a pouco vem outro, vem a inteligência artificial aí pela frente, cara. O que vai acontecer com a inteligência artificial? A capacidade de você produzir besteira vai multiplicar por 1000. Qualquer criminoso vai poder fazer filmes inteiros, séries inteiras, entendeu? Ter canais próprios, não precisa nem de usar os canais oficiais. Você vai botar no ar coisas absurdas. Ensinar como cometer crimes. Fazer tudo. Como é que você faz uma arma em casa, como é que você produz, tudo. Tá? Cara, isso é terrível. E você falou sobre a questão das crianças, né? Quer aprofundar um pouco sobre isso? O que você percebe disso tudo? O que acontece? As crianças, se você olhar bem, estão sendo as maiores vítimas disso. Tá? Porque os pais não têm como controlar. Como é que você faz se você não vai dar um celular para o teu filho de 6 anos de idade? Todos os coleguinhas dele têm, pô. Tá? Ele vai se sentir marginalizado. Tá? Então, se você dá um celular para ele, se você der um celular para ele, acabou. Ele está conectado com o mundo, está conectado a tudo quanto é besteira que vier por aí. Tá? Não tem como. Hoje você diz, não, você pode colocar uma senha ali. Tá? Crianças furam tudo isso, cara. No YouTube ensina como burlar a senha. Como burlar a senha, entendeu? Não tem essa. Tá? Você vê coisa de pornografia. Você é maior de 18 anos? Você clica assim, não. O que um jovem vai dizer? Pô? Vai dizer, não sou maior de 18 anos. É claro que ele vai. Aí que ele fica mais curioso ainda, né? Porque tá proibido para maiores. Isso é que eu quero ver, né? Aí que ele entra mesmo, né? Ver pornografia doidado, né? Então os jovens aí deram uma vida sexual deturpada por causa disso, né? Como o Mindfulness ele pode ajudar a criança? Aí tem uma coisa muito interessante, né? Que tem um grande pesquisador americano, que é Richard Davidson, que vem trabalhando nisso há muito tempo. Tá? Esse pesquisador, ele tem trabalho lá, ele inclusive acompanha o Dalai Lama, tá? Ele é um dos tradutores do Dalai Lama, e ajudou a organizar um encontro que o Dalai Lama fez há uns anos atrás, antes da pandemia, uns 5, 6 anos atrás, com mais de 1000 cientistas, né, lá nos Estados Unidos, para discutir isso. A influência de mindfulness no cérebro. Tá? Esse foi o tema, né, desse encontro aí com o Dalai Lama, que é um grande defensor disso, de fazer pesquisa para mostrar o quanto a meditação é útil para o cérebro. Entendeu? E a discussão, obviamente, correu para esse lado das crianças. Né? E o Dalai Lama tem uma postura nessa história de dizer que os adultos você pode consertar, mas nas crianças você pode evitar. Então nós tínhamos que trabalhar muito em cima das crianças. Tá? E com isso começaram a sair alguns programas voltados para as crianças. Nós temos um programa desse, chama PAI, que Plena Atenção na Escola. O que é que nós fazemos? Nós treinamos professores para que eles façam, tá,
uma prática de plena atenção em sala de aula. Nós estamos fazendo isso já há 6 anos, 6, 7 anos já mais ou menos, e nós fizemos o quê? Nós somos, de novo, Estados Unidos é a fonte dessa coisa toda. Eles estão bem avançados nisso. Estão bem avançados nisso, né? E lá tem 2 programas que serviram de referência para nós. Um chama Mindful Schools, tá? O outro chama Mind Up. No começo nós começamos com o Mind Up, mas o Mind Up ele é muito técnico e é muito para americano, entendeu? O manual é dessa grossura e professor brasileiro faz, não vai enfrentar essa. Nós temos que fazer uma coisa mais simples, né? Uhum. E aí nós formamos 4, 5 professores no Mindful Schools, né? Que é um espetáculo. Esse Richard Davidson, ele é um dos cientistas que fazem parte dessa fundação que desenvolveu o Mindful Schools. E tem vários cientistas. Foi desenvolvido por psicólogos e cientistas, neurocientistas, inclusive, esse programa. Então, ele forma professores para você formar professores. Tá? E nossos professores foram fazer treinamento lá. Então, eu tenho 5 professores credenciados nesse programa. Mesmo esse, nós precisamos de adaptar ele para o Brasil. Tá? A gente simplificou, tá, um pouco ele e nós temos treinado. Nós já treinamos aqui em Brasília acho que uns 400 professores, mais ou menos, tá? Que estão dando, né? Nem todos, alguns fazem o curso, mas depois não levam à frente, mas a maioria está fazendo em sala de aula. O que é que a gente ensina para as crianças? Principalmente as emoções. Tá? Aí eu te pergunto, alguma vez na sua vida você teve alguma aula sobre emoção? Olha, nunca. Sua mãe alguma vez aprendeu sobre emoção para cuidar das suas emoções? Também não. Nós nunca estudamos emoção. A única coisa que a gente aprendeu é, menino, você não pode ter medo. Homem não chora. Você ouviu isso? Para criança, ouvir, e para criança não faz o menor sentido isso. Menor. Tá? E isso é a educação que nós tivemos, nossos pais tivemos, nossos antepassados tiveram, que é reprimir as emoções. Todo o nosso contexto, tá, é de repressão, de condenar. Ter emoção é negativo. Pessoa que chora, homem que chora, é um babaca, é bicha. Tá? Então nós temos uma conduta social, cultural, mundial, tá, que reprime a emoção. E não temos ninguém que ensine sobre emoção. E as professoras hoje estão tendo um problema enorme com a hiperatividade das crianças em sala de aula. Eu, por conta desse programa, eu visitei e acompanhei muita sala de aula para ver o efeito desse programa nosso, tá? Sim. Cara, eu não sei como é que os professores aguentam. Os meninos entram em sala de aula, né? Nessa faixa aí de 7 anos, 10 anos, 11 anos. Eles vêm do recreio, pô, é um ambiente de guerra. Pô, eu fico assim assustado. No meu tempo, a gente tinha um respeito pelo professor, um negócio incrível. O professor, de olhar pra gente, você esfriava. Você era condicionado isso em casa. Ó, o professor falou, ele é autoridade. Isso. Hoje em dia... É o contrário, tá? Então, e a criança é estimulada por tudo isso, tá? Por esse monte de informação. Então, passou a ser um problema mundial isso aí. Não é só no Brasil, não é mundial isso, né? E aí nós começamos com o programa disso. Aí treina o professor para principalmente entender as emoções das crianças e fazer com que a criança entenda a emoção. Que ter raiva é legal, você pode ter raiva. O que você faz com a raiva é que talvez não seja bom. Exato, cara. Tá? Medo, cara, é legal ter medo. Se você não tivesse medo, você ia quebrar, você ia cair no buraco, você ia se machucar, você ia pular na frente do carro, entendeu? Você ia botar o dedo da tomada, entendeu? Então, você tem que ter medo, cara. Medo é legal, tá? Mas aí, para não ser patológico, a pessoa tem que entender como é que faz isso. Aprender a lidar. Aí a gente ensina as crianças a olhar para dentro de si. Como é legal ter medo, como é legal ter raiva. E como é que eu faço quando eu tenho raiva, professor? Tá? Desvia atenção. Pensa em outra coisa, pensa no teu gatinho, pensa no teu amigo, entendeu? Isso é treino. Pensa na hora que você vai ter que jogar bola daqui a pouco, entendeu? Você desvia a sua atenção. Como é que eu aprendo isso? Vamos treinar? Vamos lá, gente. Fecha o olho. Olha a respiração. Vamos brincar com isso. Olha lá. Passeia pelo mundo. Olha a sua mente contando história. Ou seja, olha só, o professor, ele com um pouco de treino, ele já consegue induzir essa prática, né, do mindfulness. Porque já me falaram que o mindfulness não precisa ser num ambiente extremamente silencioso e preparado, né? Não, você pode fazer em qualquer lugar.
Como que é, então, o mindfulness para quem não tem muito tempo? Para quem quer praticar e tal, começar, como é que você indica para que o aluno iniciante do mindfulness não desista da prática e que ele consiga ali no seu dia a dia inserir? Tem um mito em relação à meditação, que é parar de pensar. Você já deve ter ouvido isso. Esvaziar a mente. Esvaziar a mente ainda você pode calibrar um pouco, né? Você pode dizer que esvaziar é diminuir a frequência, né? Ainda a Monja Coen, eu já tive uma discussão com ela sobre isso. Sua água tá ali, ó. Se você quiser alcançar ali. Tá bem, por enquanto não tá tranquilo. faz falta não. Então, eu tive uma discussão sobre isso. A Monja Coen usa muito essa expressão, de esvaziar a mente. Uhum. E eu falei para ela, Monja, isso dá a entender que é parar de pensar. Isso é um equívoco, pô. Então, tem que explicar direito. Explica direito o que você está falando de esvaziar a mente, tá? Como existe por trás das práticas meditativas essa falsa ideia de que meditar é parar de pensar, isso é um perigo, tá? Porque as pessoas ficam tentando parar de pensar e, obviamente, não conseguem, tá? Porque ninguém consegue parar de pensar, a não ser que esteja em coma ou morto, tá? Você vai botar? Eu vou botar, completar, pode falar. Tá. Então, bom, primeira coisa, não é parar de pensar. É trabalhar com a mente. Então, meditação é um treinamento mental. Você tem que ter isso. É um treinamento para você usar bem a sua mente. Tá? Você perceber os equívocos que você comete com a sua mente e você, então, poder mudar a forma de você trabalhar a sua mente. Então, é um treinamento. Do jeito que você faz para academia e fica lá fazendo exercício para fortalecer os seus músculos, você tem que fazer exercício com a sua mente para treinar a musculatura cerebral. Certo? Essa é a ideia. Agora, as pessoas dizem, mas a minha mente é muito agitada. Ótimo, significa que você está vivo. Tá? Uns são mais, outros são menos. Tá? Hoje, então, raramente tem alguém que não tem a mente agitada. Eu mesmo tenho uma mente agitada. Eu sei que a minha mente é agitada. Só que eu não me deixo perturbar por ela. Só isso. Eu aprendi bem isso, né? Eu consigo conviver bem com a minha mente agitada sem nenhum problema. Tanto é verdade que a meditação começou há 3.000 anos atrás, mais ou menos. Tá? Os primeiros registros que existem na história é de 3.000 anos atrás. Bem antigo, né? Lá no Vale do Indo. Vale do Indo. Lá onde é o Paquistão hoje. Né? Naquela região tinha uma população mais avançada, tá? Que foi extinta, que desapareceu, que tinha registros de que esse pessoal já meditava. Aí depois, 2.500 anos atrás, mais ou menos, veio o budismo, né? O Buda foi por aí, que fortaleceu muito isso. Né? O budismo é muito em cima da meditação. E o hinduísmo também veio junto. Né? São duas práticas meditativas muito em cima da meditação. E o que todas essas meditações dessa época, primeira coisa que eles fazem é como é que você trabalha a mente agitada. Você vê, naquele tempo que ninguém sabia escrever, não tinha televisão, não tinha internet, não tinha nada disso que nós estamos falando aqui, a primeira preocupação dos mestres é como é que você trabalha a mente agitada. Se naquele tempo já era um problema... Imagina esses mestres hoje. Como é que com esse seria? Tanto de estímulo. Entende? E a primeira lição que existe na prática de Vipassana ou Mindfulness é como é que você trabalha a mente agitada. Caramba. E é um problema da sociedade atual. É você lidar com a sua mente agitada para talvez não tirar a agitação dela totalmente, mas você ter um controle. Porque acho que isso é qualidade de vida. É você se perceber. É se perceber. Exatamente. Tanto que meditar significa familiarizar-se. Essa é a tradução original da palavra meditar, que vem do sânscrito, que é sati. Tá? Sati significa isso, familiarizar-se. Quer dizer, é uma prática de você familiarizar consigo mesmo, familiarizar-se, né, consigo mesmo. Tá? Quer dizer, muitas pessoas não se conhecem. É um processo de autoconhecimento. Então, todo o desenvolvimento é a partir disso. Agora, se a mente é agitada, eu preciso de ter alguma forma de mudar esse processo. E aí nós usamos aquilo que já comentamos aqui, que é usar a respiração, por exemplo. Não precisa de ser só a respiração. Pode ser qualquer coisa que sirva de objeto mental que não seja os meus objetos mentais tradicionais, que é a raiva, o medo, a culpa, a depressão, a ansiedade, tudo isso que nós estamos falando aqui, que perturba. É eu arranjar outro objeto mental que me tire
daquele objeto mental dominante, negativo, que me faz mal. É mudar a atenção. Tá? Então, todo o nosso foco é de aprender a mudar a atenção. Para aprender a mudar a atenção, eu tenho que descobrir outros focos que me permitam ficar nele um instantinho só. Por exemplo, se a pessoa está lidando com uma depressão, uma tristeza, uma perda, a pessoa perdeu um ente querido. Um exemplo. E ela está sofrendo. Ela está passando pelo processo de luto e tudo. Você acredita que o Mindfulness pode ajudar esse processo de luto? Descreva qual é o sofrimento dela. O que está se passando na cabeça dela nessa hora? Vamos lá, ela perdeu um avô. É. Um avô querido e tal, faleceu faz pouco tempo. O tempo inteiro sofre, não consegue trabalhar, não consegue estudar, a vida deu uma travada. E aí a vida precisa continuar. O que você acha? Mas provavelmente o que está passando na mente dela, que é o que estimula a depressão, tá? Meu avô, eu devia ter ficado mais tempo com ele. Por que eu não curti mais meu avô? Poxa, meu avô me deu tantos exemplos bons, pô, foi uma pessoa tão querida para mim. Por que eu não fiquei mais com ele? Ele estava tão doente, por que eu não dei atenção para ele? Por que eu não fui na casa dele fazer um chá para ele, bater um papo? Ele gostava tanto de conversar comigo. Ele me chamou várias vezes para ir lá, eu nunca fui. Isso. Puxa vida, que coisa que eu faço. Como é que eu faço isso? Eu sou uma negação. Tá? Eu não sei cuidar das pessoas, eu não dou valor para as pessoas, eu não sei amor, eu não sei amar. É isso que ocorre na cabeça do deprimido. É autodestruição, é autonegação. Tá? Então, ele fica alimentando um processo de deterioração. A sua hiperatividade, o que passa na sua cabeça? Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer mais aquilo. E na hora que eu começo a fazer, não, mas eu deveria estar fazendo outra coisa. Eu nunca estou no tempo presente. Então, o que está acontecendo? É a sua mente que está indo na direção errada. Então, todo o meu treinamento, seja na depressão, seja na ansiedade, seja na hiperatividade, tudo isso que nós estamos falando aqui, é transferir a atenção para outra coisa. Eu tenho que escolher coisas que eu consigo ficar com atenção nela, que seja mais fácil ou menos difícil. Tá? Eu começo pela respiração. Por que as meditações mais tradicionais insistem em usar a respiração? Porque é uma coisa que está com a gente 24 horas por dia. Que não tem como Se sair. você usar a música, mas eu não estou com o aparelho de música aqui, meu celular não tem uma música que eu goste, eu vou ter que procurar uma música, entendeu? Se eu usar os sons da natureza, mas não tem nenhum som da natureza aqui agora, como é que eu faço? Tá? Eu gosto do som de pássaro, mas não tem nenhum pássaro aqui, entendeu? A respiração não, ela está com você 24 horas por dia, né? É inerente à sua existência. Então, e outra, é fácil de perceber a respiração. Tá? Ela se você pensar bem, é até prazeroso. Se você observar bem nas narinas, esse toque do ar entrando, o ar é mais fresco do que o corpo, né? A temperatura aqui está, 10 graus abaixo da temperatura do corpo. Então tem um frescor aqui na ponta do nariz. Bem aqui na entradazinha aqui. E você pode brincar com isso. Qual é a narina que está? Se você perceber bem, uma narina pressiona mais do que a outra. Tá? A gente nem sabe disso. A cada hora muda, inclusive. Uma hora é uma narina, uma hora é outra. Tá? Por questão de prática do corpo, de sobrevivência. E se a pessoa, nesse processo, a pessoa está triste pelo avô? E aí ela tem esses pensamentos, eu deveria ter visitado mais, ele estava doente, se culpando, se chicoteando, mas enfim. Aí ela, beleza, vou ter a prática do Mindfulness que eu aprendi lá no Vipassana, então eu vou fazer a atenção plena na minha respiração, por exemplo. E aí ela começa a ter um comportamento meio autossabotador, do tipo assim, poxa, mas eu tô meditando, mas na verdade eu deveria estar me culpando, porque eu não visitei meu avô semana passada no hospital. De novo, eu tenho que tirar atenção disso. Ou seja, mesmo que a pessoa tente sair da meditação, ela tem que entender que o caminho não é esse. O caminho é tentar retornar. Então, nós temos um problema de acompanhamento da respiração. A gente usa um truque, ou mais de um truque, que eu vou relatar agora, que é, por exemplo, você contar. Na hora que você inspira, você conta 1. Aí você expira. Aí você inspira de novo, conta 2. O fato de você estar contando, você está ativando a sua atenção do cérebro. Porque você está ocupando o cérebro. Em vez do cérebro ficar pensando nas coisas destrutivas, né? Você vai estar ocupando o cérebro com a preocupação de contar. Né? Só que, pela experiência, quem está começando, você não chega nem no 3. Na terceira inspiração, sua mente já está lá numa das atividades negativas que ela tradicionalmente faz. Tá? O que a gente faz? O que é a diferença que a gente está tentando aprender aqui? É você voltar a sua atenção sabendo que distraiu. Tá?
contei até 3, mas fiquei me lembrando que eu devia estar fazendo alguma coisa. Aí me dou conta de que, opa, me distraí. Volto para a respiração de novo. Começo outra vez. 1, 2, 3. Aí me distrai de novo. Volto. Então, o exercício é igual ao exercício físico. Você tem que ficar repetindo o exercício 10 vezes, 1000 vezes até. Entendeu? Toda vez que você se distrair, volta. Ao voltar, você vai aprofundando a consciência de que você se distraiu. Depois você vai começar a perceber melhor qual foi a distração. Tá? Depois você vai perceber melhor qual foi a origem da distração. Como que um pensamento leva a outro, que leva a outro, que leva a outro. A sequência das coisas que acontecem. Tá? E depois você vai começar a perceber melhor qual é a emoção que surge com aquele pensamento que surgiu. Você vai refinando a sua percepção, mesmo que você esteja voltando para a respiração. Esse momento de voltar. E mindfulness significa isso. Um dos conceitos de mindfulness, tá, é consciência. Tá? É você ter consciência do que está acontecendo. Não necessariamente que você fique plenamente atento. O importante não é plenamente atento. O importante é a consciência do que está se passando na sua mente. É você ver o filme passando, entendeu? Você se distraiu. É como se você visse de fora, como uma terceira pessoa. Como você se visse de fora. Você vê o seu pensamento. Você vê a mensagem que os antigos faziam. Eles comparam a mente humana como um rio. Um rio. Que às vezes está num lugar plano, está lento ali, aquele rio bem largo, devagarzinho, mas de repente ele entra num lugar estreito, aí vira aquela cachoeira, aquela pressão enorme. E nossa mente é isso. Só que o que é que acontece? Normalmente, nós estamos dentro desse rio, sendo levados por ele, porque nós somos levados pelo fluxo mental. Né? Mente é um fluxo. A mente vai indo. Não é uma foto, a mente é um filme. Né? É verdade. Então, você vai sendo levado pela mente. O que você aprende? É ir para a margem e ficar vendo o rio passar. Tá? Essa imagem, para mim, ela é muito elucidativa. Ela ajuda a gente a entender melhor o que é ter consciência. Tá? Não sei se você se lembra do seu curso de ciência, você aprendeu que nós, no nosso processo evolutivo, ali quando 200 mil anos atrás, né, caracterizaram o ser humano como Homo sapiens. Foi. Você lembra disso? O homem que pensa, né? Antes era o Homo habilis, Homo erectus, etc. Agora, 200 mil anos atrás, virou sapiens. Só que o nome correto é sapiens sapiens. A gente não lembra disso. Por que a ciência detetou isso e dá isso como a maior diferença que nós temos em relação aos animais? Porque os animais têm um pouco de sapiens, mas sapiens, não. Só o homem mesmo, só o humano. É a grande característica do humano que nos leva a todo o comportamento que a gente tem. Entendeu? A procura do futuro, a avaliação do passado. Tudo isso é uma relação que o ser humano desenvolveu, que é essa capacidade de saber o que está fazendo. Se eu estou fazendo mal para alguém, eu sei que eu estou fazendo mal. Se eu estou com raiva, eu sei que eu estou com raiva. Se eu estou com medo, eu sei que eu estou com medo. Se eu estou fazendo um bem, se eu estou amando, eu sei que eu estou amando. Eu quero aquilo mais, inclusive. Tanto eu sei que eu quero mais. Né? Assim como eu quero fugir das coisas ruins, eu quero apreciar e repetir as coisas boas. Você vai buscando, né? Porque eu sei que. Inclusive, eu imagino delas, que eu fico me enchendo de dopamina às vezes, né, desejando coisas lá na frente, né? Caramba. Por quê? O cérebro humano, tá, ele tem a capacidade de reconhecer, que as ciências chamam de Homo sapiens sapiens, saber que sabe, né? É ter consciência da consciência. E essa é uma qualidade básica que nós queremos usar. Mindfulness tem essa ideia de ser considerada como a consciência, até como tradução de mindfulness, né, de consciência da consciência, que é essa capacidade que nós temos de conhecer o que se passa conosco. Então, nessa visão, né, de um rio passando, se eu estou lá na margem olhando esse fluxo mental, eu percebo como os meus pensamentos alimentam as minhas emoções negativas, como os meus pensamentos podem me dar alegria, podem me dar felicidade, tá? Como todo meu comportamento amoroso, depende do meu fluxo mental. Entendeu? Então eu começo a ver que na origem dos meus pensamentos, que eu não sei de onde vem, porque vem lá do meu subconsciente, das minhas identificações, tá? Aí eu começo a perceber o que é que eu penso, como é que eu penso, como é que surgem esses pensamentos.
Tá? Tipicamente, um processo de depressão é uma alimentação continuada e intensiva de pensamentos negativos, autodestrutivos, né, de prestígio pessoal. Sim. Então você entra nessa... Afetar a autoestima, né? Autoestima, tá? Então a consciência da consciência, nós temos esse desenvolvimento. E quando nós começamos a nos distrair, que eu percebo, eu estou tentando observar a respiração, mas aí eu me deixo levar pelo rio, né, e entro no fluxo que eu sempre fiz, que é deixar ser levado. Aí eu volto para a consciência de observador, mas daqui a pouco eu sou levado de novo. Aí eu volto de novo para a consciência de observador, vou ser levado de novo. Então, eu faço isso 10 vezes, 100 vezes, 1000 vezes, eu estou fortalecendo a minha capacidade de ser observador. Cada vez eu vou conseguir ficar mais tempo no papel de observador, tá? Eu vou esticando, ampliando essa capacidade de ser observador, porque eu vou começar a compreender. Aí vem o que eu te falei dessa meditação, você também chamada de insight. Insight o que é? Compreensão. Quanto mais tempo eu consigo ficar nesse papel de observador, eu consigo perceber as nuances das minhas escolhas, as nuances das meus... Qual é o pensamento que eu estou sendo repetitivo e que me faz mal? Tá? Cara, como eu tenho tendência a fazer isso. Tá? Opa, olha eu de novo fazendo isso aí. Qual aquele comportamento que está destruindo, que está me prejudicando. Eu não vou ser crítico, eu não vou condenar. Que essa é a inteligência da história. Entendeu? Se eu me prender a uma conduta negativa dessa e começar a me criticar e querer me condenar por aquela atitude negativa, eu estou entrando no meu ciclo normal. Entendeu? O padrão de não quero, não gosto, não sou assim, né, de arrependimento, de auto-julgamento negativo, etc. Tá? Então, isso é poderoso. É ser capaz de ser observador, tá? E aceitar aquilo que você está vendo. Tipicamente na condição da sua situação do TDAH. Tá? É isso mesmo. O que acontece? Tá? Assim que você entra nessa, vai tender a ter esse julgamento. Eu não devia estar fazendo isso. Isso é errado. Porque você foi condicionado a pensar que isso é errado. Tá? E é só sendo você mesmo. Entendeu? Às vezes você está só sendo você e as outras pessoas que se incomodaram de alguma forma estão dizendo para você que você é errado. Não é uma coisa específica e pontual, mas você é um errado. E aí o cérebro ele faz essa interpretação torta de que tudo que eu faço não presta. Que eu não dou conta de nada. Que eu sou uma fraude, que não sei o quê, não sei o quê. É um absurdo. E isso cada vez mais, por aquilo que nós falávamos antes da neuroplasticidade, Exato. Cada vez você vai sendo mais isso, tá? E a pessoa que está numa situação do trabalho, assim, né? Que no ambiente de trabalho, como é que ela pode melhorar, aplicar para que ela consiga produzir melhor, ter uma vida mais tranquila, menos chance de burnout? Deixa eu contar uma história. Uma aluna minha me procurou dizendo que ela era muito ansiosa num ambiente de tecnologia. É uma empresa aqui em Brasília de tecnologia. Tá? Onde são vários jovens que discutem muito, porque cada um tem lá muitas suas ideias, estão naquela fase de autoafirmação, então, né, eu que estou certo, né? Tinha muita discussão. E ela tinha lá uma equipe dela, tá? E ela ia para a reunião e tinha que defender as ideias da equipe dela. E ela era muito agressiva, entendeu? E defendia com unhas e dentes e tal. Só que ela, ao fazer o curso de meditação, aprender tudo isso que nós estamos falando aqui, e um tempo depois que ela fez o curso, que ela já estava praticando, ela começou a perceber que aquela agressividade dela era ruim para ela, ruim para o ambiente, que ela acabava tumultuando o ambiente de trabalho, e que ela era muito impulsionada por ser uma imagem daquele grupo, dos colegas dela. Tá? Mas com esse poder de observação, ela pôde observar tudo isso. Né? Ela começou a compreender que ela estava sendo vítima, né, do impulso dos colegas, né, dos coordenados dela, e do espírito dela de ser agressiva. Estava ampliando a agressividade dela, a forma como... Mas eu falei, pô, que legal, você já está agora, você já tem consciência do que está acontecendo. Consciência da consciência. Você já sabe o que acontece com você. Já sabe o que está por trás. Né? Só que você não está feliz ainda. Por quê?
Porque você percebeu que você diminuiu a sua agressividade depois que você aprendeu a observar isso? Eu falei, de fato, eu estou menos agressiva. Você notou que a reunião está mais calma depois que você foi menos agressiva? Que vocês estão produzindo mais? Eu falei, poxa, não é mesmo? E era o que ela queria. Não é que as coisas estão fluindo melhores, eu nem tinha percebido. Mas meus colegas continuam me pressionando, porque agora estão dizendo que eu virei uma banana, que eu não defendo mais eles. Eu falei, você percebe que você deixou de fazer uma coisa negativa, que estava te prejudicando a saúde mental, e você agora está fazendo uma coisa mais positiva? Observe mais, leve a sua mente não para o que está acontecendo, os seus colegas estão reclamando, mas para a coisa boa que está acontecendo na reunião. Observe mais que a reunião está sendo melhor. Isso vai te dar gratificação. Observe como você está sendo mais útil para o público. Dê valor a isso. Tenha consciência do bem que você está fazendo. Não observe o mal que você deixou de fazer. Observe o bem que você está fazendo. Aí, um tempo depois, ela me encontrou de novo. Cara, minha vida mudou. Porque agora, realmente, tá, eu passei, em vez de ser competitiva, eu passei a ser contributiva na reunião. Eu contribuo mais. As coisas melhoraram no meu ambiente de trabalho. É uma nova versão dela. É outra versão. Ou seja, a capacidade de evolução da pessoa, de cura, de fazer com que a pessoa chegue num próximo nível até da sua própria vida. Porque tem gente que fica com receio do tipo, mas então eu não vou ser mais eu mesmo, não sei o quê. Não, você é você mesmo, mas agora você é uma versão melhorada. Isso aí. Tá? Essa é uma pergunta que sempre me fazem nos cursos de meditação. Mas se eu for desse jeito, né, eu vou ficar passivo, tá? Eu vou virar um banana. Entendeu? Eu vou ficar só vendo as coisas e não vou reagir. Eu vou anular minha capacidade de reação. Entendeu? E não é isso. Eu vou estar anulando eu mesmo. Certo? Então, a percepção das pessoas, a maior parte das vezes, é essa, que eu vou me anular. Tá? Por isso é que eu insisti nisso. Veja o lado bom do que você está fazendo. Na hora que eu redireciono, não é só redirecionar no sentido de cancelar ou evitar o negativo. É fortalecer o positivo. Tá? Então, todo esse ensinamento de mindfulness, tá? Principalmente do lado Vipassana, que vai mais nesse lado, entendeu, da qualidade de vida, é você não só aprender a sair, mas você aprender a direcionar para coisas boas. Porque você vai reconstruindo no seu cérebro sensibilidades para as coisas boas. Tá? Cara, isso é poderoso. E muitas pessoas não sabem que o mindfulness é capaz disso. Pouca gente sabe disso. Para quem quer conhecer mais, assim, para quem quer conhecer o teu trabalho, o Vipassana, é somente presencial? Porque assim, o Brasil inteiro vai assistir a gente. Então, como é que a pessoa pode chegar até você? Nós devemos voltar a fazer curso online. Tá? Nós fizemos durante a pandemia. Tem um curso nosso no Hotmart, que chama? Não é, acho que é Hotmart. Que é gravado, né? Que é um curso online que nós gravamos. Isso tem no nosso site. Tem no site, né? No site. Qual que é o site de vocês? O site é sociedadevipassana.org. Beleza. .org.br. www.sociedadevipassana, tudo emendado.org.br. Tá? Lá você tem isso e tem vários outros programas nossos que a gente pode falar a hora que você quiser. Entendeu? Sim. Que é o nosso programa de redução de estresse, que é o programa de criança, como é que funciona. Tudo isso você tem muitas informações no site. Tá? Eu queria saber também se você tem mais alguma história de transformação que o Mindfulness trouxe ou para você, ou para conhecido, ou para alunos. Eu vou te dar um de criança que eu adoro. Para mim, o trabalho mais importante que nós fazemos na Vipassana é esse programa do pai, tá? Plena atenção na escola. Porque eu acredito muito nisso, de que atuando nas crianças, nós estamos evitando que elas venham a ser estressadas, que é muito mais fácil do que curar o estresse depois. Tá? Eu tenho depoimentos de crianças, porque no final do programa, durante o ano, a gente treina a professora fica dando em sala de aula e no final a gente faz uma avaliação com as crianças, para saber como é que foi. Tá? E tem depoimentos das crianças assim, deliciosos. Tá? Tem um que eu gosto de contar, sempre que me perguntam. A gente ensina muito como é que funciona o mecanismo da emoção, para a criança aprender a trabalhar a emoção. Então, a gente ensina que a emoção depende do nosso córtex pré-frontal, depende do hipocampo, que é
glândulazinha que nós temos lá no límbico, dentro do cérebro, que é onde está gravada a nossa memória, que provoca nosso comportamento, né, atuando. Córtex pré-frontal, hipocampo, amígdala. E a amígdala é o reativo. Então, quando eu tenho alguém me ofende, ou me agride, ou me oferece algum risco, né, minha compreensão diz isso é perigo, né, o hipocampo confirma, tá, aquilo ali é um perigo, e dispara a amígdala imediatamente, e a amígdala não tem racionalidade nenhuma. Ela sai logo para porrada, ou para agressão, ou para bater a porta. Né? É bem primitivo, né? Um lado primitivo nosso. Realmente é o comportamento da amígdala. E quem nos ensina a administrar a amígdala, tá, é o córtex pré-frontal. Então, quanto mais eu fortaleço o meu córtex pré-frontal, melhor eu administro as minhas reações, principalmente as reações negativas dominadas pela amígdala. Certo? E um parêntese, as pesquisas de Harvard demonstram que quem pratica meditação diminui a amígdala. Ela diminui fisicamente, tá? De tamanho, né? Como se desativasse um pouco. Deixa de usar, né? Ou diminui menos, ou usa menos, ela vai perdendo, né, a sua função. Mas aí a gente ensina isso para as crianças. Inclusive, a gente faz desenho para eles, tá? Bem lúdico. Né? Eles mesmos fazem desenhos criativos, né? O córtex pré-frontal informando o hipocampo e o hipocampo ajudando a segurar a amígdala, entendeu? Faz que legal, cara. Bem lúdico mesmo, né? Bem lúdico, entendeu? Aí no final, na avaliação, uma garotinha de 11 anos, lá da periferia do Sobradinho, quando perguntamos isso para ela, né? O que tinha sido o programa pai para ela, né? Ela falou assim, gozado, eu entrei aqui, eu era só amígdala, agora eu sou córtex pré-frontal. Eu sou autocontrole. Cara, você vê uma criança de 11 anos, lá, né, pobre, né, fazer um raciocínio desse, ter uma compreensão dessa, tá, ela está compreendendo como é que o mecanismo emocional dela funciona. Entendeu? Isso, para mim, é extremamente gratificante. Eu conto isso, dá até lágrimas de emoção. Você emociona, né? Porque vê como isso causa a transformação, principalmente nas crianças que estão bastante vulneráveis desse novo mundo, né? E é impressionante, eu tenho depoimento, eu não lembro de nenhum específico, mas uma dizendo que a mãe dela estava num processo depressivo, tá? E que ela, fazendo a respiração com a mãe, ela levou a prática de fazer respiração com a mãe todo dia, que a mãe saiu da depressão, entendeu? Que ela estava feliz da vida porque ela conseguiu tirar a mãe daquele estado depressivo. Tá? Cara, isso é muito poderoso. Então, isso é muito poderoso. Esses depoimentos, rapaz, tem milhares deles, é muito poderoso. Tá? Realmente é. Caramba. Então, esse tipo de programa, quando você compreende que a mente humana, tá, é que cria tudo isso, você vê as guerras. Tá? De onde que sai guerra? Um conflito de interesse coloca de condicionamentos do eu. É da minha identificação. É o meu eu subjugar o outro eu. Não só eu me diferencio do outro, eu me separo do outro, como eu quero destruir o outro. Tá? A guerra me leva à destruição. Tá? Não só a separação, porque a separação ainda está bem. Você quer ser de religião A, é seu problema, vai para lá, certo? Eu vou cuidar da minha religião. Mas eu querer anular a sua religião e, além disso, eu anular você, porque você tem uma religião diferente, que são as guerras. Né? Grande parte das guerras tem fundo de, seja patrimonial, né? Você tomar território do outro, tá? Seja você empurrar uma ideologia em cima do outro, seja você dominar a religião ou acabar com a religião do outro. As guerras hoje do Oriente Médio, tá? Sunita com xiita, tá? Que durou muito tempo lá. Continua existindo, os sunitas com xiitas continuam lá, né? Brigando lá, fazendo guerras, terrorismo entre eles, tá? São islâmicos. Tá? O Deus é o mesmo, ele só tem uma compreensão diferente da descendência, quem é direto de Moisés, quem não é. Um negócio assim, e se matam. Por causa disso. E nós não podemos criticar muito não, porque católico e protestante também, até pouco tempo, estavam se matando, tá certo? É verdade. Guerras aí que nós tivemos religiosas enormes, tá certo? Sim. É por conta de que o Cristo, todos cristãos, e matando uns aos outros, porque tinha um procedimento, né, diferente, tá? A mesma Bíblia, o mesmo ensinamento, mas um procedimento religioso diferente. E aí uma leitura diferente já faz com que a pessoa
Então, o que está na origem disso? Tá? É nosso sistema de identificação. Então, como que eu me identifico? Quem sou eu, afinal de contas? Né? E como isso afeta o nosso comportamento. Isso é uma profundidade grande que nós damos no processo de consciência. Tá? Uma coisa é eu ter consciência do meu fluxo mental. O outro é eu ter consciência, que é um grau a mais, tá? No processo de aprofundamento da meditação, eu ter consciência das minhas identificações, que é a raiz do meu sofrimento. Tá? Como eu me identifico como macho, como eu me identifico com a minha idade, como eu me identifico com a minha profissão, como eu me identifico com a minha família, como eu me identifico com o meu partido político, como eu me identifico com a minha religião, como eu me identifico com as minhas ideias profissionais, quanta briga eu tenho, quanta diferença eu tenho, quanta raiva eu já sofri na vida por conta das minhas ideias, dos meus hábitos, das minhas identificações. A prática do respeito, né, da tolerância ao diferente do que é seu, é uma coisa que a gente às vezes demora um pouco para entender e internalizar. Mas eu acho que isso deveria ser colocado em prática desde o começo, desde a criança, desde o adolescente. E é isso que nós estamos fazendo. Respeitar. Esse programa nosso do pai, tá, de uma forma simples, lúdica, dar essa semente para a criança de perceber, tá, que quando ela está com raiva do amiguinho, tá, ela está simplesmente defendendo alguma coisa dela contra o do amiguinho. Entendeu? Isso. Então, esse processo de identificação, ele é a raiz do nosso sofrimento, inclusive, tá? Das nossas dificuldades. O pai, ele ainda está... você ainda está ministrando ele? Como é que é a atuação? O pai, ele é oferecido umas vezes por ano, inclusive online. Uhum. Tem professores do Brasil inteiro que participam do online. Ele é dado tanto presencial quanto online. Tá? Então, a ideia é treinar o professor para que ele cuide de si. A primeira fase do pai, inclusive, é o professor aprender a cuidar de si. Porque senão ele não pode ensinar. Ele tem que estar bem. Ele tem que saber, pelo menos, ver as emoções dele, né? Saber que as emoções dominam, né? E como nós somos escravizados pelas emoções e por quê. E depois ela é treinada, o professor, a fazer isso com as crianças, tá? Entendi. Então, esse programa nós temos feito. Nós temos, inclusive, convênio com a Secretaria de Educação daqui do GDF. Legal. Mas e damos nas escolas. Às vezes para a escola, às vezes para o professor individualmente, que aí faz online, faz pessoal. Aí ele também pode procurar no site. No site, tem todas as informações. Entendi. Lá. Tá? Regis, todas as pessoas que vêm ao podcast Tudo em Mente, ao final eu peço que deixe uma mensagem para quem está ouvindo a gente. Tá. Então, do seu coração, o que você gostaria de falar para as pessoas que estão ouvindo a gente aqui agora ao vivo? Olha, eu gostaria de que você compreendesse que a sua felicidade depende de você. Tá? Você só é feliz ou infeliz dependendo da maneira como você trabalha, tá, a sua consciência. E se você entender bem esse mecanismo que nós estamos falando tanto aqui, de como é que a sua mente funciona, você ter consciência das suas alterações da mente, você pode ser feliz. Então, a ideia básica é que ser feliz é opcional. Tá? Você pode escolher ser feliz. E eu falo isso com bastante naturalidade, porque eu me sinto uma pessoa extremamente feliz. Eu acordo de manhã feliz, vou dormir feliz, durmo feliz, tá? Porque eu tenho uma prática de muitos anos, eu consegui compreender muito bem isso e sei evitar, né, as coisas que são tristes da nossa vida. Nós não vamos esconder que existem, né, deformações na nossa existência. Causas de sofrimento vão continuar existindo. Agora, a minha maneira de me relacionar com o sofrimento, eu posso mudar. Cara, legal. Poderoso isso. E para as pessoas que precisam encontrar você, tanto para a questão do Vipassana quanto para o pai, onde encontra você? Nas redes sociais? Onde é que está? No site. No site nosso tem todas as instruções, tem telefone, tem e-mail, tá? Tem todas as facilidades para vocês nos encontrar. Nós também fazemos muito programas desses, tanto do redução de estresse, como o programa de meditação para iniciantes, nós fazemos dentro de instituições. Tem quase 50 instituições aqui em Brasília, Tribunal de Contas da União, Superior Tribunal Eleitoral, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Ministério da Fazenda e por aí afora, entendeu? Até empresas privadas, onde nós já fizemos cursos lá dentro dessas instituições. Então, a instituição que tiver interesse, também no nosso site
Também tem faz, informações sobre isso lá, entendeu? Todos os nossos cursos que nós fazemos presenciais, nós fazemos também presencial dentro das instituições. Então, olha só, gente, veja o exemplo que ele deu aqui. Os cursos corporativos, né, a forma como os funcionários estão aprendendo a lidar consigo, né, esse autoconhecimento, ajuda muito na saúde do funcionário, na produtividade, ou seja, todo mundo sai ganhando, né? Esse é o ganha-ganha. É o ganha-ganha, exatamente. Regis, eu quero agradecer muito a sua participação aqui. Muito obrigado, Yuri. Incrível. Eu quero dizer que eu estou bastante impressionado. Vou ao Vipassana e vocês vão ver isso lá nas redes sociais. E eu vou trazer, eu vou levar, eu quero aprender mesmo a praticar o Mindfulness de uma forma mais assertiva, né? Ter esse conhecimento para carregar para a minha vida e para que os outros também se inspirem nesse processo, né? Que eu acho que é muito importante mesmo, de tudo que você me falou. Muito bom. Vou ficar muito feliz. Para mim vai valer tudo essa reunião aqui se eu te conquistar para você aprender a meditar. Tamo junto, eu vou estar lá. E obrigado você pela nossa audiência, por estar aqui com a gente. Não se esqueça de se inscrever nesse canal. Se inscrever também no canal de Cortes, que os melhores momentos dessa conversa vão aparecer no canal de Cortes. Esses links todos estão aqui na descrição do vídeo. Inclusive, os links do convidado também estão na descrição do vídeo para quem quiser conhecer mais, beleza? Então é isso. Vejo vocês no próximo podcast. Tudo em mente. Valeu, até logo e tchau, tchau.